O que é estatística? Gente, estatística nada mais é do que três coisas. Bom, a gente pode imaginar o seguinte, tem uma amostra de números, né? Por exemplo, a gente está falando aqui das eleições. Aproveitar que esse vídeo está sendo em época de eleições, a gente está falando das eleições. E nas eleições existem as pesquisas, né? Nas pesquisas eles pegam, sei lá, vamos supor 10 mil pessoas para fazer uma pesquisa de eleição municipal. Só que essas 10 mil pessoas, bom, ok, temos a informação. A estatística, né, é a ciência que vai organizar todos esses números. Porque aqui dentro desses 10 mil, a gente pode separar para saber, por exemplo, qual que é o bairro que essas pessoas estão votando em cada candidato. Então, no bairro A, vota mais no candidato 1, no bairro B, vota mais no candidato B. Né? Qual que é a idade? A gente pode separar isso aqui também por idade, a gente pode separar isso por classe social, a gente pode separar essa amostra por várias coisas, né? Depois a gente vai aplicar a distribuição de Gauss para encontrar lá o que a gente chama lá de margem de erro, né? Quando você vê lá no... Eu sou dos antigos, eu vi o William Bonner, na margem de erro, né? Essa pesquisa tem margem de erro de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. O que é isso aqui? Isso aqui é distribuição de Gauss conforme o desvio padrão, né? Então, basicamente, a estatística vai fazer três coisas básicas com números. Ela vai, primeiro, fazer a organização. Depois da organização, ela vai fazer uma interpretação desses dados. Interpretação. E depois, ela vai apresentar para a gente apresentar os dados tratados, né? Onde a gente consegue tratados, onde a gente consegue tirar as informações desses números. Por quem é usado a estatística? Bom, vamos pegar outro exemplo da vida real aqui, né? Então, a estatística é usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, para calcular o censo, para calcular o PIB, para calcular a projeção de crescimento da população, é usado pelo IBGE. É usado aqui também, por exemplo, pelo DataCensus, que é o software de estatística lá do INSS, para calcular quantas pessoas devem se aposentar, quais os valores que precisam, déficit, esse tipo de coisa. É calculado por médicos, por exemplo, agora como a gente está aí nessa fase da pandemia, os médicos utilizam muito a estatística para entender a amostragem, quem pode ficar doente, quem não pode ficar doente, a população mais vulnerável, esse tipo de coisa, para avaliar a confiabilidade ou não de uma vacina. Né? Então a gente vê lá que a vacina tem confiança de 95%. Da onde que vem esses números, né? E, principalmente, a gente não pode deixar de falar de nós mesmos, é claro, os financistas. Isso aqui é muito utilizado em finanças, né? É muito utilizado em finanças. Então, quando a gente tem um número, quando a gente está estudando para uma certificação financeira, a gente vai estudar lá, por exemplo, o que é moda, o que é mediana, o que é média, né? Isso aqui vamos dizer que é uma estatística bem básica, assim, nível 1, né? Depois a gente pode avançar um pouquinho mais, a gente pode estudar desvio padrão. A gente pode estudar covariância. Né? A gente pode estudar correlação. Enfim, diversas outras medidas que a gente chama aqui de medidas de dispersão. Só que estes carinhas aqui são apenas uma área da estatística. Estes caras aqui são o que a gente chama de estatística descritiva. Porque, basicamente, ela está descrevendo o que aconteceu. Uma moda, uma mediana, ela está olhando o comportamento passado e está colocando isso aqui de forma mais clara para a gente interpretar. Outro ramo de estudo da estatística é o que a gente chama de estatística inferencial. Né? Nome bonito. Essa estatística inferencial está mais relacionado à previsão, né? São modelos matemáticos de previsão. E quando a gente fala em estatística, o principal exemplo de estatística inferencial é a simulação de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo, né? É um cálculo estatístico complexo para a gente prever o que pode acontecer
com uma ação que a gente pode prever com uma carteira de ações em qualquer cenário previsível, né? Então, isso é estatística, uma ciência que estuda, organiza, interpreta os dados matemáticos para que a gente possa entender de forma mais clara, né, vindo de forma descritiva, ajudar a gente a fazer previsões matemáticas do que pode acontecer em qualquer cenário, né, em qualquer cenário. E isso aqui são conteúdos, obviamente, das certificações financeiras, da CPA20, da CEA, da Ancora, do CFP, do CNPI. E se você está estudando para uma certificação financeira, fica o convite aqui para você vir estudar com a gente. Aqui no link de baixo, né, embaixo desse vídeo aqui, tem um link dos nossos cursos. Tem link também dos grupos de Telegram para você participar, trocar ideia, estudar com outras pessoas, né, participar da nossa comunidade. E, claro, se você ficou até o final desse vídeo é porque você gostou. Então, ajuda o pai aqui, dá o seu like, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixa de seguir a gente lá no Instagram, porque assim como esse vídeo aqui é exclusivo para o YouTube, lá tem muito conteúdo exclusivo também. Feito, galera? Um beijo, um abraço e bons estudos.